Hoje à noite eu quero compartilhar com você uma mensagem um pouco talvez diferente, no sentido de que eu quero compartilhar uma mensagem mais aberta para você, onde você pode deixar o Espírito trabalhar na sua vida e você tirar as lições mais diversas e aplicar ao seu coração. Se eu for dar um tema para essa mensagem, eu poderia dar uma vida gloriosa para a glória de Deus. Me lembro que há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, eu trouxe uma palavra para essa igreja, uma reflexão, e eu comecei a abordar esse tema, só compartilhei um pouco sobre ele, e aí eu quero compartilhar um pouco mais. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Abre aí no livro de Isaías, no capítulo 6. Eu vou trazer os textos mais conhecidos possíveis, para que fique mais fácil para a nossa reflexão. Já com a Bíblia aberta, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele possa falar ao nosso coração, tá bom? Feche seus olhos e faz a sua oração. Peça a Deus para falar com você, de maneira que você possa ouvir a voz dEle, não somente a minha. A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. Quando Ele fala, alguma coisa acontece no interior da gente, na alma da gente, muda a vida da gente. Esse texto de Isaías capítulo 6, só para situar você aqui no contexto, eu vou usar vários textos hoje à noite, mas só para situar você aqui no contexto, Isaías estava vivendo um momento onde a nação de Israel estava vivendo em muita hipocrisia e idolatria. A nação estava se desviando de Deus e ela havia naquele momento perdido o seu bom rei, que era o rei Uzias. E aí Isaías, ele vai ao templo, e quando ele chega ao templo, ele tem essa visão do Senhor, e ele narra a visão. E aí na sua Bíblia diz, Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, quer dizer, uma brasa acesa, que tirara do altar com uma tenaz, o objeto de pegar brasa. E com a brasa tocou os meus lábios e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disto, veja bem, depois deste processo, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele me disse: vai e dize a esse povo: ouvi, não entendais, vede, não percebais, torna insensível o coração desse povo. Ele continua a narrativa da visão, mas como eu quero apenas trazer algumas pinceladas bem simples sobre alguns textos, e quero fundamentar a partir desse texto as minhas ideias e os meus temas, o meu tema desenvolvido. Então grava no coração esse texto. Aqui nós poderíamos colocar vários temas. Aqui nós temos um modelo de um culto a Deus. Aqui nós temos o modelo de uma adoração ao Senhor. Mas eu quero, a partir desse texto,
trazer algumas reflexões sobre esse tema, uma vida gloriosa para a glória de Deus. Você gostaria de ter uma vida gloriosa para a glória de Deus? Gostaria que a nossa igreja, a Igreja Batista da Rocha, seja cada vez mais uma igreja gloriosa para a glória de Deus? Eu creio que todos aqui dizem amém. E amados irmãos, uma igreja gloriosa para a glória de Deus, só tirando alguns princípios aqui. Em primeiro lugar, é uma igreja que tem consciência que as circunstâncias adversas estão debaixo do comando de Deus. O texto começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Quando você vê na Bíblia uma referência assim, isso tem um significado espiritual. O que ele está dizendo é que no tempo difícil, no tempo da tempestade, no tempo da dificuldade, ele disse: no ano da morte do rei Uzias, Deus estava no controle. As circunstâncias adversas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, elas não acontecem por acaso, não é simplesmente obra do ocaso, aconteceu. Também não é simplesmente obra das pessoas que estão nos perseguindo, não. Também não é simplesmente obra do diabo. Tem um Deus que está acima de todas as coisas, que está absolutamente no comando de todas as coisas, e todas as coisas acontecem debaixo do controle dele. Quando a gente olha a vida pela perspectiva de Deus, aí nós vamos poder viver uma coisa que é talvez o maior sinal de maturidade de um cristão. Nós vamos poder viver contentamento. Lembra quando Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. E por isso ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei ter muito e eu sei ter pouco. Eu sei ter demais e sei também ter até de menos. Eu aprendi contentamento. Eu aprendi porque ele aprendeu, porque ele olhava a vida pela perspectiva de que tinha um Deus soberano que dirigia a história. E eu queria que você saísse aqui com essa palavra no seu coração. Leva isso para a sua vida. No ano da morte do rei Uzias, olha para Deus. Faz como diz Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. No ano da morte do rei Uzias, corra para Deus. E aqui eu faço a observação: não corra de Deus, não fuja de Deus. Ô irmão, por que você não está indo à igreja? É comum você ouvir alguém dizer assim: pastor, estou passando por uns problemas, estou passando por umas dificuldades. Ô meu irmão, aí é que você deve dar um jeito de chegar lá, e chegar até aqui, para ouvir a voz de Deus na coletividade, para poder compartilhar aquilo que você está falando com alguém que está ao seu lado. A gente não vem para a igreja simplesmente para receber uma bênção, uma mensagem, mas a gente vem para exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, confortar uns aos outros. É por isso que lá em Hebreus, antes dele dizer não deixei-vos de congregar, ele diz a razão, e a razão é por isso. O inimigo não quer que você venha, ele quer que no ano da morte do rei Uzias você se isole. Ao invés de correr para Deus, você corra de Deus e fique em casa, reclamando, murmurando, falando mal de quem quer que seja, para você atribuir a alguém o seu problema. Palavra de Deus para você hoje à noite: não faça isso. Você simples assim até o final. Então vai pegando aí, que eu quero deixar algo muito simples para você. Então, primeiro, essa visão correta das circunstâncias adversas. Segunda visão que eu acho muito correta de Isaías é que ele teve uma visão correta de Deus. Porque quando ele chegou naquele ambiente do templo, a Bíblia diz que ele viu o Senhor, e diga onde o Senhor estava: no mesmo lugar que sempre esteve, no alto e sublime trono. Deus sempre
sempre vai estar no trono. Ele vai estar sempre majestoso, soberano, absolutamente no controle da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, da sua família, e você precisa crer nisso. Você precisa pedir a Deus para ajudar você a enxergar com a alma, com o coração, com a mente, com os olhos do coração, enxergar essa realidade de que tem um Deus que continua no mesmo lugar, que sempre esteve reinando soberanamente. Ele teve uma visão correta de Deus. Deus estava reinando, estava no trono. Eu quero deixar uma palavra para você. E quantos textos eu poderia puxar mostrando essa majestade? Já cantamos aqui sobre essa majestade também, soberania de Deus. Mas olha, Deus está soberano. Salmo 46, para citar um texto conhecido, quando ele diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é presente em todo momento, mas o salmista faz questão de dizer na tribulação, ele é bem presente, pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne. E aí ele vai falando, e quando chega no versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sossegue, eu sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Ele repete duas vezes nesse salmo o versículo que está no versículo 7 e versículo 10 do salmo 43, quando ele diz, 46, quando ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é um Deus que está no comando, Deus é um Deus que está no controle. Esse livro de Isaías, que é considerado o Evangelho do Antigo Testamento, ele fala muito dessa soberania de Deus. Se você olha no capítulo 40, pode abrir sua Bíblia se quiser, a partir do versículo 25, quando ele diz: a quem, pois, comparareis a Deus para que ele seja igual? Diz o santo. E aí ele diz: ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. E ele vai dizer nesse versículo que é ele que desenrola o céu como cortinas. Ele tem esse poder e fala dessa grandeza. Agora olha a pergunta do profeta no versículo 25. No versículo 25 ele diz o santo: com quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Com quem lhe comparareis para que eu lhe seja igual? Verso 26, ele responde: levantai os olhos ao alto e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz o seu exército de estrelas, aquele que faz o seu exército de estrelas, a qual ele chama pelo nome, por ser de grande força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Aí no verso 27, ele diz: porque dizes, ó Jacó, porque falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Acaso não ouvis, não sabeis que o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Ele diz: os jovens, apesar da sua força, se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam-se as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam os que esperam no Senhor. Queria deixar isso para você hoje à noite. Esse Deus é soberano, esse Deus está no trono, esse Deus não se cansa, pelo contrário, ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Então, essa visão de Deus, de um Deus soberano, de um Deus no trono, determina uma vida gloriosa para a glória de Deus, que pode ser transformado uma vida vitoriosa para a glória de Deus. Tem a ver com essa visão correta que se tem desse Deus que é soberano. E quando ele diz assim: porque dizes, ó Jacó, o meu caminho está encoberto ao Senhor, parece que Deus não está vendo por onde eu estou caminhando.
o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Nada passa despercebido ao nosso Deus. Lembra do Salmo 139? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. E aí ele adora e diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, ele diz até as próprias trevas não te serão escuras, porque para ti as trevas e a luz é a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E mais uma vez ele adora e diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Quão preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excederia os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E no versículo 23, 24, ele diz: sonda-me, ó Deus. Os dois últimos versículos, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Já que o Senhor conhece tanto assim, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amados irmãos, esse Deus que está no trono é o Deus que é completamente onisciente, que conhece você completamente. É o Deus que sabe exatamente quem está sentado aqui, aí nesse banco. Ele conhece a gente por dentro e por fora. Ele sabe tudo a respeito de mim e de você. Ele sabe qual a sua contribuição para que esse culto hoje à noite estivesse acontecendo aqui. Ele sabe quanto tempo você gastou em oração a Deus, pedindo para mover pessoas na direção deste lugar, para ouvir a palavra de Deus, conhecer a salvação, o Evangelho, e também glorificar o nome dele juntamente conosco. Ele conhece a gente. É por isso que quando eu medito nesse conhecimento, inevitavelmente isso gera dentro de mim duas reações básicas. Uma é uma reação de temor, como o salmista: para onde fugirei da tua face? É um temor a esse Deus que é santo e que me conhece e que sabe exatamente quem eu sou. Mas também gera em mim uma motivação de servi-lo cada vez melhor. E aí me faz lembrar o que ele diz lá no livro de Romanos, um versículo tão conhecido, do capítulo, aliás, 1 Coríntios, do capítulo 15, no versículo 58, quando ele diz: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor compensa todo o esforço, compensa toda a dedicação. E aí vai valer a pena se arriscar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, investir um pouco mais, amar um pouco mais, perdoar um pouco mais. Valerá a pena todo o seu esforço quando eu sei que tem um Deus que me observa 24 horas por dia, e ainda que o meu pastor não percebeu a minha ação, a minha atitude, o meu esforço, a minha dedicação. Deus percebeu, e Ele registra tudo, e Ele disse: eu vou compensar. No Senhor o vosso trabalho não é vão, no Senhor vale a pena.
É claro que cada tópico desse que eu estou falando daria uma mensagem, mas o meu propósito é só pincelar esses pontos para que você possa sair daqui e aplicar, deixar que o Espírito Santo aplique no seu coração, para que isso possa gerar uma transformação, uma dedicação, uma consagração maior ao nosso Deus, que é tão grandioso e soberano e que nos salvou e que nos ama. Esse Deus, lá no livro de Isaías, eu gosto lá no capítulo 45, quando ele diz a partir do versículo 2, ele diz: eu irei adiante de ti, eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as trancas de ferro, as portas de bronze, eu despedaçarei, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor e que além de mim não há Deus. Eu irei adiante de ti. Esse Deus vai na nossa frente. Uma vida gloriosa para a glória de Deus, ela tem essa consciência, irmãos. Esse Deus é o dono dessa igreja. Essa igreja é dele, irmão. Eu gosto quando Jesus esteve aqui na terra, que ele disse lá em Mateus, versículo conhecido: eu edificarei a minha igreja. A igreja é minha, quem edifica sou eu. E é só por isso que o sucesso dela é garantido. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja. Eu gosto quando o apóstolo Paulo, recomendando a igreja de Éfeso, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho de Deus. Ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual ele vos constituiu bispo, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é de Deus. Que Deus, pastor? Esse Deus que eu estou falando. Esse Deus que é absolutamente soberano. Esse Deus que é absolutamente conhecedor de tudo. Ele sabe quem adorou, quem não adorou, quem cantou e pensou que estava adorando. Ele sabe de tudo. Ele é Deus. Ele sabe quem adora e quem não adora. Esse Deus é o dono da igreja. A igreja é a posse mais preciosa de Deus na face da terra. Sua casa, seu carro, seus diplomas, seus títulos são importantes, mas acredite, nada é tão importante e precioso como a igreja de Deus, porque a igreja de Deus custou o maior preço possível. Custou a Deus o único filho que ele tinha, e custou ao seu filho a própria vida. O preço determina o valor. O maior preço que já foi pago foi o preço pago pela igreja de Deus, quando Jesus na cruz morreu e pagou com seu próprio sangue, e comprou para si um povo exclusivamente seu. A igreja de Deus. Agora, se a igreja de Deus, deixa eu só pincelar um pouquinho dentro do meu pensamento, se a igreja de Deus, desse Deus que é tão grandioso e soberano, meu irmão, eu te digo, cuidado como você trata a igreja, porque ela é de Deus, ela tem dono. A igreja é de Deus, que ela comprou com o seu próprio sangue. A gente precisa ter essa consciência sempre bem presente em nossa vida. Um dos textos mais interessantes sobre a igreja, talvez seja o texto de Mateus capítulo 18. Naquele texto, não sei se você lembra do texto, mas os fariseus chegam até Jesus e estão acusando Jesus, e eles questionam Jesus: como é que alguém entra no reino dos céus? E Jesus pega uma criança de colo, pega um bebê, Mateus 18:3, pega um bebezinho, coloca no seu braço, e com aquela ilustração viva, ele disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, com esse bebê de colo, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De modo nenhum entrareis no reino do céu, a não ser que se convertam e se tornem humilde, vulnerável, dependente, totalmente entregue como essa criança. É por aqui que entra. E depois que você entra na igreja, ele vai dizer lá naquele texto de Mateus, que ainda que você dê um copo de água, fizer qualquer bem a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E ainda mais adiante ele vai advertir, diz assim: olha,
ai daquele que levar um só desses meus pequeninos a pecar. Ele vai dizer que seria melhor amarrar uma pedra de moinho que pesava 200 quilos no pescoço de um indivíduo e soltar no fundo do oceano. Está lá no versículo 6 do capítulo 18. Ele disse: cuidado, cuidado porque eu amo cada um, cuidado porque eu escolhi, eu salvei, eu paguei o preço na cruz do Calvário por cada um desses meus pequeninos, são preciosos para mim. E aqui eu gosto sempre de lembrar que o irmão que está sentado ao seu lado, e até aquele irmão mais chatinho, ele custou a Deus o mesmo preço que você custou. Ele custou a Deus, meu irmão, um alto preço. Cuidado para você não rejeitar quem Jesus abraça. Cuidado para você não repudiar a quem Jesus amou ao ponto de entregar a vida por aquela pessoa e comprou com seu próprio sangue. E ainda lhe digo mais: quando você for para o céu, pergunta para ver se eu estou errado. Pergunta por que, Senhor, por que eu estou aqui? Sabe o que você vai ouvir? Porque você foi perdoado. Só por isso. Você não tinha nenhum mérito, você não tinha nenhum direito de entrar no meu céu, de estar na minha presença santa, santa, santa. Você não tinha. Você só está aqui porque você foi perdoado, como aquele outro também foi perdoado, lavado, comprado, remido pelo meu sangue. É só por isso. Cuidado como trata a igreja. Por isso que ele vai dizer até naquele mesmo texto de Mateus 18, como lidar com o pecado na igreja. E ele vai dizer: olha, quando o seu irmão pecar, vai até ele, tenta resolver, tenta fazer ele entender o erro, o pecado, porque se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão e a vida segue. Ele segue perdoado, sem dívida alguma. Se ele não te ouvir, ele diz: convida 2 ou 3 e vai até ele. Não com o espírito de condenar, de julgar, não. Você está indo buscar uma reconciliação, um arrependimento, um perdão. Vai até o irmão. E se vocês 3, nesse espírito de amor, nesse espírito de reconciliação, conseguir convencer o irmão do seu erro, ele diz que você ganhou seu irmão, ele morreu a história. Precisa contar para todo mundo. Agora, se ele não ouvir 2 ou 3, e tem que ter cuidado na escolha dos 2 ou 3 que vão conversar com o irmão, não pode ser 2 ou 3 irmãozinhos fofoqueiros, tem que ter 2 irmãos que têm esse espírito de perdão, de solidariedade, de abraçar, de acolher, de receber. E aí, se ele não ouvir esses 2 ou 3, ainda vai ser levado para a igreja, e ainda não é para a igreja julgar, é para ver se a igreja, nesse espírito de reconciliação, de amor e de perdão, ela consegue reunir ali, convencer o irmão para que ele se arrependa. Agora, se depois de todo esse processo feito dessa maneira, ele não ouvir a igreja, aí diz: não, então ele não é crente. Aí você pode considerar ele um gentil e publicano, porque se fosse crente, a essa altura, ele já teria se arrependido, ele já teria voltado a isso que está dito lá em Mateus 18. Cuidado como você trata a igreja. Eu gosto quando Paulo, enfatizando que a igreja de Deus, lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, ele diz: escrevo que essas coisas, Timóteo, esperando ver-te em breve, para que se eu tardar, se eu demorar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo. Irmão, nós vivemos numa geração onde algumas pessoas dizem que igreja não é importante. O importante é Jesus. Mas como é que eu posso separar a igreja de Jesus? Se a igreja é o corpo de Cristo, são as figuras que a Bíblia usa. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a igreja do Deus vivo. Tudo é termo que a Bíblia usa. A igreja é o povo de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Como é que tu consegue separar igreja de Jesus? Estou bem com Deus, pastor, só não estou bem com a igreja de Deus. Como assim? É possível isso? É possível? Querido, a igreja é a única coisa aqui dessa terra que Deus vai levar para o céu. Acredite, o resto vai ficar aqui. Daqui, a única coisa que Jesus vai arrebatar e levar para o céu, para glorificar o nome dele para sempre, é a igreja. Como que a igreja não é importante?
Não tem privilégio maior do que fazer parte da igreja de Deus. Mas, irmão, não tenho muito tempo, mas a Bíblia continua nesse texto, voltando lá para o nosso texto, visão correta das circunstâncias adversas, visão correta de Deus, desse Deus soberano que está no trono, que é o dono da igreja, que ama a sua igreja, que comprou a igreja com alto preço. Lembrando que esse Deus é aquele Deus santo, santo, santo. A palavra santo, só para você saber aqui, é uma palavra kadosh em hebraico. Essa palavra significa que ele é distinto de toda a sua criação. Não gosto muito da ideia de que ele é separado, porque parece que ele está lá e os outros estão aqui. Não, é que mesmo no meio, mesmo junto, ele é ele. Essa é a ideia de santo. Ele é distinto de toda a sua criação, e ele também é moralmente puro. Nele não existe qualquer mal, qualquer falha. Mas ele continua, eu queria dizer também que uma igreja gloriosa para a glória de Deus, ou uma vida gloriosa para a glória de Deus, ou uma família gloriosa para a glória de Deus, também tem uma visão correta de si mesmo. Quando Isaías percebeu esse Deus que é santo, ele se enxergou imediatamente. Sabe o que ele disse? Está aí no verso 5. Ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido. Ele não disse ai dessa igreja, ai dessa congregação, ai dessa nação, ai desse povo. Ele disse ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, sou pecador. Quando a gente está perto de Deus, a gente se enxerga e se enxerga com muita facilidade. Essa ideia de que quando a gente está perto de Deus, a gente fica bem grandão, fica bem espiritualzão. Não consigo ver isso na Bíblia. Eu vejo Moisés, quando chegou perto de Deus, tira a sandália dos pés de Moisés, que esse lugar é santo, ele começou a tremer. Eu vejo Abraão, que a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, mas quando ele viu a glória de Deus, Abraão tremeu nas bases. Eu vejo Ezequiel, que quando teve uma visão desse Senhor, aqui o Isaías, ai de mim, estou perdido, aqui é um grito de desespero. Eu vejo Ezequiel logo depois, quando ele tem uma visão de Deus, e você lê aquela visão, se você lê com a alma, você vai ficar com pena dele, do que ele sentiu. Você chega no Novo Testamento, não é diferente. Pedro está pescando no mar de Tiberíades. Ele tem aquela pesca maravilhosa, e a Bíblia diz que ele viu a glória do Senhor. Ele pulou ali imediatamente e disse: retira-te de mim, porque sou pecador. E nadou até a praia. Eu vejo Paulo, quando tem uma visão dessa glória de Deus, uma luz que brilha, ele cai, fica cego. Aí eu poderia citar tantos e tantos, e aí você pode olhar para Apocalipse. Apocalipse é um livro onde narra muitas coisas que parece que dá medo da gente ler. E João está tendo toda aquela visão, dizendo: eu vi, mas ele não diz que ficou com medo de nada. Agora no capítulo 22 e também no capítulo 1, ele vai dizer: eu vi o Senhor, aquele que falava comigo, e quando vi, caí como morto, quase me decomponho diante da visão. Você está diante de Deus, um Deus que é santo, santo, santo. Por que eu estou dizendo isso? É o que eu quero que você leve para casa. Já pensou se Deus quebrantar nosso coração hoje à noite? Só Ele pode fazer isso, não tem nenhum pregador, só Deus pode fazer isso. É obra do Espírito Santo. Quando é um avivamento que é fruto das nossas simples decisões, é um negócio que vem de fora para cá, mas quando é um avivamento que é de Deus, isso sai de dentro de nós, irmão. E aí a gente se enxerga. A gente se enxerga e a gente vai deixar de olhar para o pecado do outro. Sabe por quê? Porque o nosso vai ficar muito evidente. E a gente não vai poder olhar para o pecado do outro. A gente vai ficar diante de Deus e se enxergar do tamanho que a gente é. Porque você vai enxergar dependendo do ponto de vista e da luz que tem. Se eu estou tão perto assim, é muito mais fácil de eu me ver, de eu me enxergar. Eu sempre gosto de ilustrar que um ambiente como esse aqui parece 100% limpo, mas sempre gosto dessa ilustração que se entrasse uma flecha de sol pela janela, eu iria perceber que nesse ambiente aparentemente tão limpo, está aqui agora eu inalando, e você também, milhares de partículas de poeira nesse ambiente, e para eu enxergar só precisa ter luz suficiente. Diante de Deus é mais ou menos assim, querido.
Quando a gente está perto de Deus, a gente se enxerga e a gente vai ter a mesma atitude de Isaías, que é uma atitude de quebrantamento. E aquele quebrantamento vai nos acessar a presença do trono de Deus, do trono da graça. Porque a Bíblia diz que Deus se agrada de um coração contrito e quebrantado. E um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Por que será que Davi, depois de ter cometido pecados aos olhos humanos tão grosseiros, por que será que depois dali Deus ainda chama Davi de um homem segundo o seu coração? Talvez porque Davi era capaz de se quebrantar e dar respostas de quebrantamento a Deus no momento apropriado. Quando a gente lê o Salmo como o Salmo 51, a gente percebe o quanto ele sabia se quebrantar e se derramar diante de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, isso será no Salmo 51, apaga as minhas transgressões, pois eu conheço a minha iniquidade, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprastes na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes ver a tua sabedoria, né? No verso 10, tão conhecido, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é quebrantamento. Quantos textos na palavra de Deus vai falar disso, irmãos? Salomão fez um templo para Deus magnífico, irmãos. Era uma obra linda. Ele faz uma oração no capítulo 3, no capítulo 6, que é muito linda a oração. É bem longa a oração. Ele faz muitos pedidos a Deus. E Deus parece que está calado, mas quando Deus responde, no versículo que é tão conhecido, 2 Crônicas 7,14, ele diz: olha, Salomão, se o meu povo, eu não habito um templo feito por mãos humanas, é bonito, mas não me impressiona. Agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Siga o meu povo, que se chama pelo meu nome. Não tem coisa mais bela na vida do povo de Deus do que um coração humilde. Quem é humilde está aberto para aprender. Humilde é ensinável. Humilde está sempre com o coração aberto para receber a boa semente. Quando a palavra de Deus cai num coração humilde, ela nasce com facilidade. Um coração humilde é um coração fértil, é um coração produtivo. Essa palavra humildes vem da mesma raiz da palavra humus, um coração que tem humus, que tem adubo, adubado pela boa vontade. Vem também da mesma palavra humor, humilde é bem humorado. Todas essas palavras estão relacionadas, um coração umedecido. Como Jesus disse que aquela semente que caiu no coração, que era seco, que era duro, ele disse, nem nasceu. E o diabo aproveitou para tirar a semente dali, para que ela não pudesse ser soprada para um lugar onde tivesse umidade. A vida gloriosa para a glória de Deus é uma vida que reconhece tanto a soberania de Deus sobre a circunstância, reconhece um Deus que está no trono, que conhece a gente, por isso eu não devo estar aí tentando tapear diante dele. Não, eu devo abrir-me totalmente para ele. Ninguém entra na presença de Deus de salto alto. O que é uma adoração a Deus? Pensando aqui na nossa coletividade, quem sobe aqui, eu estou dizendo quem sobe aqui, mas é claro que se você não adora daí, não adora aqui, não adora em lugar nenhum.
eu gosto sempre de enfatizar que só os adoradores adoram. Não tem como chegar aqui e se transformar num adorador e agora eu vou adorar. Não, só quem é adorador, adora. Tanto que Jesus nunca procurou adoração, ele procurou adoradores. Eu até vi os irmãos cantando aqui em espírito e em verdade, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque só os adoradores adoram. E lembra que ele não encontrou um adorador em Nicodemos, mas ele encontrou na mulher samaritana, que depois de se quebrantar, de se humilhar, deixou o cântaro lá, largou tudo, se submeteu a Jesus, e muitas pessoas até creram em Jesus pelo testemunho dela. Mas só os verdadeiros adoradores adoram. Quem chega aqui tem que vir com essa consciência. Primeiro, saiba que você veio adorar esse Deus que é santo e soberano. E não adianta tentar enganar, de nada. Não adianta. Segundo, tenha consciência de quem é você diante desse Deus a quem você adora. Porque só depois desse processo, de passar por esse quebrantamento, e a Bíblia diz que depois disso, um anjo foi no altar, pegou uma brasa, tocou no lábio, perdoou o pecado, e depois disso ele ouviu a voz do Senhor que dizia. Por que será que às vezes a gente não ouve a voz de Deus? A gente ouve a voz do pastor, e às vezes é legal, poxa, que mensagem legal, foi bom, poxa, foi bacana. Sim, mas aconteceu o que aí dentro? Quando a gente ouve a voz de Deus, irmãos, coisas maravilhosas acontecem na vida da gente, na alma da gente. Isso gera vida em nós. A palavra de Deus, quando é ouvida com o coração, com a alma, com toda a nossa intensidade. Mas depois disso ele ouviu a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabe o que ele disse? Eu vou, eis-me aqui, eu vou, envia-me a mim. Uma igreja gloriosa para a glória de Deus é uma igreja que diz: eu vou. É uma igreja que glorifica a Deus dizendo: eu vou. Glorifica a Deus como Jesus glorificou. Como foi que Jesus glorificou a Deus? Ele ficou no templo dizendo glória a Deus? Não estou dizendo que você não possa glorificar sim, mas eu quero lhe dizer que qualquer um que quiser dizer glória a Deus diz, até um ateu diz glória a Deus. Mas glorificar a Deus é assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Foi assim que eu te glorifiquei. Eu glorifiquei cumprindo essa missão. Eu glorifiquei me entregando à obra. É assim que se glorifica a Deus. No capítulo 15, para citar um texto conhecido lá de João, quando ele diz assim, verso 8: nisto é glorificado meu Pai que está no céu, em que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. No verso 16 ele diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você foi escolhido por Deus para ter uma vida produtiva. E quando você diz eis-me aqui, você está dizendo eu vou. Só que uma vida produtiva só é possível por um coração repleto do amor. Se você pegar João 15, sabe uma das palavras, a palavra principal do capítulo é a palavra permanecer. Só naquele capítulo aparece 11 vezes: permanecer em mim, permanecer no meu amor, permanecer na minha palavra, permanecer em oração, permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Uma vida produtiva só é possível por alguém que tem um coração permanente em Deus. Por que permanecer? Porque você pode até se alimentar muito bem essa semana e comer só a melhor picanha que tiver, e dizer: não, comi tão bem essa semana que eu vou ficar 15 dias agora sem comer. É a mesma coisa quando você diz: poxa, eu estudei tanto a Bíblia, orei, jejuei e tal, agora eu posso relaxar um pouco. Não funciona assim a vida cristã. A vida cristã não é diária. O alimento que eu preciso para me manter vivo na presença do Pai é diário. Eu preciso permanecer diariamente. E você tem que ter muito cuidado para que você não se afaste de Deus. Uma vida produtiva é marcada por uma vida, acima de tudo, cheia do amor de Deus. E lembre que o amor é fruto de quem? O fruto do Espírito é amor. E a partir do amor,
deriva todas as outras bênçãos: alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é fruto do amor do Pai. Ontem estava na nossa escola e o nosso professor Gerran, né, o pastor aqui, nosso querido ali, ele estava dando uma aula, deu uma aula maravilhosa para a gente. Aprendi muito com aquela aula. E sabe, amados irmãos, a gente depois, não sei como o assunto ali na aula evoluiu, e a gente falou dessa questão do amor do Pai. O amor é uma necessidade. Pede a Deus para derramar amor nesse coração. Quem ama mais vai servir mais e vai servir melhor. Pede a Deus para derramar amor no teu coração. Porque sem amor a gente não vai passar de meninos. É ridículo um adulto menino, mas ainda vai passar de menino. É tanto que Paulo, depois ele falou, o amor é uma necessidade. Ele disse: se não tiver amor, nada serei, nada serei, nada serei. Só o amor autentica qualquer coisa que você faz. Tem amor? Ele diz: não tem nada. Lembra que Deus é amor, está tudo muito ligado. Amor, Deus, a Bíblia resume amar a Deus e amar o próximo. Essa coisa do amor é essencial e só Deus pode derramar aí. Não é só uma decisão sua não, viu? É uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus que você deve a cada dia estar buscando essa graça na sua vida. Mas sem amor, eu estava dizendo que você não passa de menino. Quando Paulo vai dizer o amor é uma necessidade, ele diz as características do amor: tudo sofre, tudo crê, suporta, e ele dá uma lista. Depois de ele falar dessas características do amor, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino. E aí eu dizia: fala de menino. Quantos irmãos adultos, 20 anos de crente, mas é fala de menino. Como é fala de menino? Já viu como é fala de menino? Quando eu era menino, eu pensava como menino, pensamento de menino, eu sentia como menino, emburrado, não quero mais, não vou mais, não participo mais, não me envolvo mais, eu só quero agora estar aqui. Coisa de menino. Sem amor, irmão, a gente está totalmente desprotegido. Sem amor, o mal nos deforma. Você é um cara do bem, um cara gente boa, mas se não tiver amor dentro de alguém pisar no teu carro, você se torna uma pessoa insuportável, amarga, infeliz, distante, indiferente. Sem amor, você se torna um pedaço de carne viva andando, e só isso mesmo. Sem amor, eu estou desprotegido do mal que está à minha volta, e estou desprotegido também do mal que habita em mim, meu orgulho, meu egoísmo. Eu estou totalmente desprotegido se o amor de Deus não estiver derramado no meu coração abundantemente. Por que eu estou evoluindo para esse assunto? Eu estava falando que uma igreja gloriosa para a glória de Deus é uma igreja que diz: eis-me aqui, eu vou. E para você dizer: eis-me aqui, eu vou, você tem que ter amor por aquilo. Você tem que ter amor. E eu diria, só para concluir, só vou fechar, que aquele texto, lembra que é o texto da videira verdadeira? Coincidentemente, não é nem coincidentemente, eu pensei nisso agora, mas lá no capítulo 5 de Isaías, ele vai falar da videira dele que não produziu. Ele chachou, ele adubou, ele cuidou, ele fez tudo, mas a igreja produziu uvas bravas. João 15 vai falar da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, eu corto. O que dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto ainda, para que se torne mais produtivamente. Quer ter uma vida produtiva para a glória de Deus? Diz: eis-me aqui. Primeiro, cultive boas raízes. Pode subir o grupo de louvor, tá? Segundo, coopere com a poda de Deus. Deixa Deus podar a tua vida. Terceiro, deixa Deus eliminar a erva daninha, o pecado, aquilo que atrapalha, aquilo que suga a sua vitalidade. Lá em Hebreus, para citar o texto sobre permanência, ele vai dizer assim: ó: desembaracemos-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, a qual é Jesus Cristo. Só para não deixar tão solto assim, que essa igreja seja cada vez uma igreja gloriosa para a glória de Deus. Qualquer coisa que o inimigo estiver colocando na tua mente, no seu coração, na sua alma, para afastar você desse propósito de ser uma igreja gloriosa para a glória de Deus, lembra disso.
Tem um Deus que está no comando em todas as circunstâncias, nunca esqueça. Não fica de fora do plano de Deus. Esse Deus nunca sai do trono. Se enxergue para que você esteja sempre se quebrantando diante da presença desse Deus. E esteja pronto a dizer: eis-me aqui, eu vou. E para isso esteja aberto para que o amor de Deus seja derramado mais e mais no seu coração. E você se torne um crente frutífero e vitorioso.